gente, boa tarde, boa noite. Estamos aí no meio do caminho, né? Todo mundo já aí com muitos painéis. Nós vamos falar nesse painel sobre ecossistemas de inovação. E eu estou muito feliz por estar aí com 3 representantes, né, do interior do estado e que estão fazendo história. A gente vai conversar com eles daqui a pouquinho, mas eu queria até fazer um link com o painel anterior. A gente estava falando muito, né, de comunidades, e aí quando a gente abrange um pouquinho para ecossistema, a gente continua falando, né, em conectividade, em colaboração, e a ideia de hoje é vocês conhecerem um pouco ações que já estão acontecendo, né, em alguns ecossistemas, né, do litoral ao sertão ou do sertão ao litoral. E hoje aqui a gente está com o Deranor, né, que é representante aqui da Univasf, e aí ele é coordenador, né, do Locus de Inovação que está acontecendo, vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Michele Lima, né, que vocês vão ver também, eles vão se apresentar, mas aí ela também atua no Conselho de Inovação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Caruaru, então também tem uma história bacana para contar com a gente. E Zenuel Lins, que aí já gostei da caracterização, Zenuel, já ganhou meu coração, já veio com a identidade própria e também tem uma história bacana para contar. E aí tem uma história bacana para contar para a gente. Para a gente não se alongar, Deranor, por favor, a fala é sua, comece aí com a sua exposição e depois a gente bate um papo. Ok. Bom, boa noite, Petrolina, boa noite, Vale do São Francisco, boa noite, Brasil, boa noite, o mundo. O mundo está nos ouvindo aqui nesse momento, compartilhando aqui esse painel com esse sertanejo arretado, esse empreendedor aqui do chapéu, que eu acho que eu vou usar chapéu daqui para frente também. Já ganha uma fã assim, logo na chegada. Um prazer, Michele, estar aqui com você também nesse painel, uma colega da UFPE. Obrigado, Lia. E todos vocês, os resistentes, na última plenária aqui, a gente discutindo. Bom, quando eu fui convidado para participar desse debate, me fizeram 2 perguntas. Tá? Eu coloquei a minha fala tentando responder essas 2 perguntas aqui. Como implementar movimentos e ações que estimulem os atores dos ecossistemas a trabalhar de forma integrada. A segunda pergunta foi fácil, porque ela pergunta e praticamente ao mesmo tempo ela já responde, mas depois a gente vai falar sobre isso, tá? Que é como criar o capital social. Tá? Pronto, mas antes disso também pedi para falar alguma coisa das RotaTIC, eu creio que esse é um conceito que já está bastante definido e claro para muita gente, que esse Programa Nacional de Desenvolvimento Regional, baseado em redes, né, que apoiam sistemas produtivos e inovativos, sempre associados a uma determinada cadeia produtiva, e que no intuito mesmo é você desenvolver aquele setor produtivo, aquela cadeia produtiva. No país, nós já temos algumas rotas funcionando, como a do cordeiro, a rota do mel, o açaí, do leite, e a caçula, a rota TIC, né, essa recente, a rota mais nova, desenvolvida e que, ultimamente, ela aparece aqui em 3 locais do Nordeste, onde nós temos aqui a mais experiente, do Mangue Digital, ali na região de Recife, daquela região metropolitana, o Paraíba Digital, ali compondo as cidades ali de Campina Grande, João Pessoa e mais umas 80 cidades que estão ali, e a RotaTIC mais novinha de todas, que ainda está na fase embrionária, é a nossa Rota Sertão Digital, que é formada por 4 municípios baianos e 4 municípios pernambucanos, que são os municípios que compõem a RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico Juazeiro Petrolina. Então, a gente está tentando atuar, né, com essa RotaTIC, envolvendo esses 8 municípios. E agora, tentando responder a pergunta do como implementar movimentos e ações, né, que vão estimular os atores a trabalhar de forma integrada, a primeira é quebrar um paradigma. Tá? Um paradigma de algo que está dando certo, por sinal, mas que, diante das transformações, a gente precisa seguir mais um pouco.
E quando eu falo de quebrar o paradigma, nós estamos acostumados a atuar em nossos projetos, em desenvolvimento de regiões, de nações, enfim, do mundo inteiro, e que projetos que deram certo, e que regiões que foram desenvolvidas sempre baseado nesse tripé. As academias, né, as instituições de ensino e pesquisa, o governo em todos os níveis, municipal, estadual, federal, enfim, com todos os seus agentes também, e as empresas que existem dentro daquele ecossistema. Então, que é aquele conhecido modelo da Tríplice Hélice. Bom, funcionou e ainda é um modelo de sucesso para muitas regiões, mas acredito que nós precisamos colocar pelo menos mais 3 elementos diante dessa nova sociedade que se forma. Uma que nós precisamos inserir dentro dessa tríplice, mais um outro vértice, que é exatamente o empreendedor. E eu falo daquele empreendedor que está saindo da startup, aquele que tem com um novo perfil empreendedor, um perfil digital. Eu estou falando desse ator, não exatamente das empresas que já existem, tá? Mas da formação desse novo perfil empreendedor. Por outro lado, a gente precisa, no outro vértice, do capital. E esse capital, necessariamente, ele pode até ser público na fase inicial, o aporte, mas para que um ecossistema possa ter sustentabilidade, é muito importante a participação do capital privado. Sem ele, as pessoas não vão acreditar. E, por último, a partir do momento que esse ecossistema, que esse pentágono funciona, e só vai ser assim se a gente tiver aqui uma coordenação profissional remunerada para que isso fazer. Porque se for na fase do voluntariado, ela vai até determinado ponto. Depois ela não consegue mais avançar. E quem é que banca essa coordenação? São todos esses atores. O fato é que nós temos que ter uma coordenação profissionalizada, a partir de um certo estágio. E aí que é o que eu chamo desse modelo, o pentágono, ou que a gente avance do modelo da Tríplice Hélice para que a gente avance agora para o modelo do pentágono. Ainda a segunda resposta da primeira pergunta, ainda como implementar os movimentos, é criando valor de impacto. E o que é que eu estou chamando de valor de impacto? Eu estou chamando qual o impacto que esse grupo, que esse ecossistema pretende causar, pretende ter dentro de uma determinada comunidade. E aí nós temos o que chamamos desse triângulo de valor, onde nós temos em um dos vértices a ambição desse ecossistema, a estratégia desse ecossistema. A ambição aqui a gente pode traduzir na nossa missão, no nosso propósito. Isso precisa estar bem claro para poder as pessoas fazerem parte desse ecossistema. A estrutura e governança. Lembra que eu falei naquele pentágono que precisamos ter ali uma coordenação que seja sustentável, tá? E que essa estrutura e governança. E não vamos muito adiante se não tivermos um modelo de negócio definido, claro, para todo o ecossistema e um outro modelo de financiamento. Então, é importante, se a gente tem esses 3 vértices bem definidos, a gente consegue criar impacto. E aí a gente consegue fazer com que movimentos e ações possam fazer com que os atores se integrem. Então, tem esses 2 caminhos. O valor do impacto e quebrando aquele paradigma, acrescentando mais 2 elementos aí. A segunda pergunta, quando eu falei que é uma pergunta fácil de responder, porque ao mesmo tempo que tem uma pergunta, no final ela já me dá quase a resposta. Porque a partir do momento que me fizeram a pergunta como criar um capital social, mas que depois a gente dirá, pelos objetivos traçados pelos atores do ecossistema, ora, se a gente já tem objetivos traçados, é porque já tem um indício que existe um capital social, porque senão a gente não teria nem traçado qualquer objetivo. Então, já é uma pergunta que já deixa claro aqui que o ecossistema aqui já existe minimamente um capital social existente, porque senão não teríamos traçado nenhum objetivo. Mas, mesmo assim, a gente ainda precisa de outros elementos para que a gente possa criar esse capital social. E um deles é o que está naquele triângulo, que eu tenho, que é o do valor do impacto, que é a definição clara da nossa ambição. E nós escolhemos aqui para o ecossistema do São Francisco essas 3 dimensões. Nós queremos ser, sim, referência regional, ainda não é estadual, mas vamos chegar lá. Tá?
mas regional em educação transformadora, que pense em uma nova cultura empreendedora, onde nós podemos trazer soluções para o agro e as cidades inteligentes até 2030. Então, esse é o grande nosso desafio, chegar em 2030. Ainda na fase do como, então a gente definiu e apostamos em 3 áreas para o futuro. Fizemos aposta no Agro 4.0, no Smart Cities e na educação transformadora. É esse foco que nós queremos seguir. A Rota TIC Sertão Digital, ele funciona mais ou menos como um grande guarda-chuva abstrato e, por enquanto, informal, onde todos os atores discutem e todos os atores têm uma participação importante. Então, isso tudo nós passamos quase 2 anos planejando essas ações, desde aqui do CRI, que aqui pode ser, aqui diz que é um Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo, mas isso ainda está no plano que Prefeitura, de SEBRAE, de Banco do Nordeste, de Univasf, todos estão tentando criar ainda esse espaço, mas nós entendemos que é um espaço que já existe. A Smart City Petrolina se destaca aqui com seus laboratórios. Nós temos aqui o Hub de Inovação, que é outro equipamento que estamos trabalhando para trazer. Estamos funcionando, eu acho que relativamente bem, aqui com os consórcios, e o Cloud Sertão, que é um outro projeto que não andou ainda, mas talvez seja o mais importante, porque se nós queremos uma cidade digital, nós precisamos ter a conectividade funcionando. Tá? Então, aqui também é outro elemento que a gente ainda precisa fortalecer. Então, a nossa Rota TIC, ela funciona com esse grande guarda-chuva, onde as instituições vão colocando as suas contribuições. Dentro dos consórcios, eu destaco o Innovation Labs, que trabalha com a transformação digital, criando um ambiente favorável à economia digital dentro do comércio varejista aqui do Sertão do São Francisco. Temos também aqui os projetos que são tocados pela, praticamente, Prefeitura e outros parceiros, como a BDI, com o IF Sertão, onde tem soluções de transformação, o Living Lab de Petrolina, Petrolina na economia digital também, que é outro projeto que também trabalha com o varejo também. E um outro passo importante aqui é o marco legal da inovação, que possivelmente, Tiago, não sei se ele já anunciou, mas eu acho que já está quase pronto esse marco, que é outro elemento importante também dentro de um ecossistema. Então, o nosso tempo, eu acho que eu já passei meus 10 minutos, Lívia. Então, eu encerro aqui, eu acho que os colegas demais podem fazer outras apresentações. Muito obrigado. Obrigada, Deranu. Na verdade, antes de passar para a Michele, só uma observação, a gente escuta muito falar de ecossistema, né, e a gente entende que uma coisa é certa, não tem receita, né, não é linear. Então, cada ecossistema se adapta, se desenvolve da sua maneira, e é bacana ver como é que as coisas estão se conectando, porque essa tríplice que vira até a quarta hélice, né? Daqui a pouco já tem a quinta, mas a gente trabalha com o .com, com o .org, com o .edu e o .gov. Então, esses atores, eles são fundamentais para trazer desenvolvimento territorial através da inovação. Mas essa dinâmica e essa logística, ela se apresenta de maneiras diferentes em vários ecossistemas, e não tem certo e errado, né? O que, de fato, é mais produtivo e o que faz mais sentido para a região. Então, falando no .edu, que é uma parte bem importante da hélice, Michele Lima, né? Ela também atua na educação, na UFPE, do Campus Caruaru, e também vai mostrar, Michele, como é que desenvolve, como é que você enxerga o ecossistema, né, lá do Agreste, como é que você vem trabalhando nessa dinâmica com outros atores? Conta um pouquinho para a gente. Boa noite a todos. Boa noite, como disse Deranu, né? Boa noite, Petrolina. Boa noite, Pernambuco. Boa noite, Brasil. É uma honra estar aqui hoje presente, né? E principalmente depois de tanto tempo presencialmente, né? Encontrar tantas pessoas queridas do ecossistema de Pernambuco, isso é extremamente importante. São momentos, de fato, até como esses, que fazem nascer também, que fazem conexões. Eu vou começar a minha fala fazendo um link com o painel anterior. Eu acho que o nascimento das conexões que são geradas a partir das comunidades são extremamente importantes.
porque tudo começa com pessoas, pessoas que criam conexões, pessoas que criam laços. Eu gosto muito do que Marcão fala, né? É o processo de redim, né? Conexões. Então, vou falar um pouquinho da nossa experiência lá em Caruaru. Em Caruaru, nós começamos... a apresentação. Em Caruaru, vou falar um pouco sobre como nós chegamos no Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Caruaru, pela primeira vez, foi listada entre os 100 municípios mais inovadores, né, do Brasil. E nós estamos bem à frente, nós ficamos exatamente primeiro em Pernambuco, justamente pela questão de governança. Foi uma coisa que nós conseguimos. Mas nasceu lá atrás, não começou o conselho já agora. Esse nasceu de uma comunidade, que foi o Tapioca Vale, depois evoluiu para o movimento, e aí a gente conseguiu fazer com que os atores locais, nós começamos a mapear quais são as universidades, quem são as universidades que produzem tecnologia, que produzem ciência no município. Nós mapeamos quais eram os atores que promovem ou apoiam de alguma forma ciência, tecnologia e inovação, e começamos a chamar essas pessoas para o diálogo. E aí surgiu a necessidade da gente fazer, a gente verificou que muitos faziam tarefas em comum. Só que se a gente verificou, se a gente começasse a trabalhar junto, a gente potencializava todos aqueles recursos, todos aqueles esforços. Eu acho que foi essa a nossa chave. Então, no dia 23 de dezembro de 2019, foi criado no município o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso, para a gente, foi algo extremamente importante, né? Foi criado no final, dia 23 de dezembro, quase findando o ano de 2019. E o ano passado, né, ele precisava ter o regimento aprovado para poder ser empossado o conselho, nós tomamos posse no dia 12 de março. 2 dias depois, entramos em isolamento social, as questões, as medidas restritivas devido à Covid. Nossa primeira reunião do conselho foi online. Então, esse foi um grande desafio, né? Eu tenho a honra de fazer parte, junto com Lívia, junto com Tenafly, que está aqui também. E nós conseguimos, a primeira, Tenafly está ali, ele também, depois eu vou falar, ele faz parte de uma das nossas câmaras. Lília divide comigo, faz parte da direção do conselho. Então, isso para a gente nos honra muito, de ter feito essa história e de ter conseguido fazer isso no município. Então, deixa eu só ver aqui. Quando nós pensamos em fazer o conselho, nós pensamos em criar um órgão colegiado, que fosse não só consultivo, mas deliberativo. Isso acho que é muito importante, né? Você, até Derano falou isso quando ele fez a sua fala, ele abordou esse assunto, que tem que ter uma certa governança. Só que isso não pode ser só consultivo, a gente tem que, de certa forma, ter deliberativo, ter poder de decisão sobre o que vai ser organizado dentro do município. Isso eu acho que é de extrema importância. Outro é composição paritária. Ele se referiu às hélices, né? A gente aqui já colocou já uma quarta hélice também, porque a gente precisa incluir a sociedade nisso também. Então, a gente tem, de forma igualitária, representantes do poder público, do ponto .com, né, como a Olívia falou, do ponto .gov e do ponto .edu. Então, a gente tem aqui representantes. Nós somos uma cidade onde nós temos 3 universidades públicas e várias universidades privadas, né? Então, a gente tem um potencial humano muito grande. E a gente tinha uma angústia. Todos nós que éramos das universidades, os nossos alunos, os nossos egressos estão indo para fora. Tá? A gente quer fazer com que essas pessoas se fixem na região. Né? Ou ainda, não é que não é que não seja bom as pessoas irem para fora, é sim, mas que elas vão, mas elas têm a escolha de querer ficar também, de ter as mesmas oportunidades onde elas foram formadas. Isso era uma coisa que nos angustiava muito. A gente estava investindo recurso em formação de mão de obra e essas pessoas iam gerar riquezas em outros lugares. Então, como é que a gente vai fazer um caminho para que elas queiram se fixar na região? Como é que a gente vai fazer com que essa mão de obra qualificada não vá embora? Mas, para isso, a gente precisa ter uma parceria entre o poder público, as empresas,
As instituições que atuam, seja Senai, SENAC, as associações comerciais, o SEBRAE, os ambientes de inovação, as incubadoras, como é que cada um desses atores atuam no ecossistema de tal forma a fazer com que o ciclo possa se fechar, possa ter um ciclo como um todo. Então, aí nós temos representante de todas essas hélices de forma paritária, né, para justamente permitir que todos tenham voz e vez. Então, nós fizemos um trabalho de consultoria, inclusive com o SEBRAE, para identificar, né? A lei foi criada, nós temos o conselho, o nosso próximo passo é também a criação do marco legal, né, a regulamentação do marco legal de ciência de inovação no município. Aqui em Pernambuco a gente já tem regulamentado a nível estadual, mas cada uma das prefeituras precisa fazer isso, né? Mas vai além de criar políticas públicas relacionadas à inovação. Então, nós temos um grande papel, que é a criação da definição das políticas públicas a cada 5 anos e as definições das áreas prioritárias a cada 2 anos. A ideia de definir isso para 5 anos é que, inclusive, perpasse as gestões, né, que é um problema muito grande, muda-se as gestões, infelizmente, muda tudo. Então, a ideia é fazer esse planejamento por 5 anos, justamente para perpassar as gestões municipais. Mas nós precisamos de ações que vão além de leis, porque a lei, se ela não tiver ações, ela simplesmente, literalmente, vai ficar apenas no papel. A gente precisa fazer com que esse ecossistema gire e se movimente. Então, inclusive com uma das assessorias do SEBRAE, uma consultoria, nós conseguimos identificar o que é que nós queremos, quais são os nossos objetivos, definir as nossas metas, fazer o nosso programa, e nós identificamos que nós precisamos atuar em 3 grandes frentes, inicialmente. Então, formação e qualificação. A gente precisa se conectar com o negócio para entender qual é o profissional que o mercado está demandando. E, por outro lado, também levar essa informação de volta para a universidade. A gente precisa formar a mão de obra de acordo com o que o mercado está precisando, trazer as demandas, os problemas, toda a problemática do mercado, identificar quais são as oportunidades de negócio, trazer isso para as universidades, levar uma coisa extremamente importante, que é a educação empreendedora e de inovação para os nossos alunos. Tá? Então, a gente precisa, inclusive, mudar a cabeça dos nossos professores. Eu estou falando, inclusive, porque eu faço parte disso. Se a gente não mudar a mentalidade dos nossos professores, que eles precisam empreender, que eles precisam inovar, que a gente precisa transformar conhecimento em tecnologia, tecnologia em produto, a gente não está cumprindo, de certa forma, com o nosso papel. Então, a gente precisa trazer isso. Então, formação e qualificação, não apenas para os estudantes, mas também para os professores. Então, uma experiência que até Danilo falou do Startup Way, acho que muitos aqui participaram, foi uma experiência extremamente importante, Startup Way, esse ano, justamente para formar mentores nas universidades. Nós tivemos, em várias universidades, a formação de professores que nunca tinham mentorado. E foi extremamente importante. Se a gente faz a formação e qualificação de forma adequada, a gente precisa também fazer com que essas ideias elas sejam fortalecidas. Porque não adianta nada a gente fazer com que os alunos participem do Startup Way, fazer com que eles sejam sensibilizados para a inovação, para o empreendedorismo, e depois não dê continuidade. A gente precisa ter programas para incubação, a gente precisa ter programas de incubação, a gente precisa ter programas onde eles possam colocar suas ideias em práticas ou fazer com que elas sejam maturadas, que elas evoluam para virar, eventualmente, negócios. Uma coisa que foi muito importante que Deranô trouxe na fala dele também é a questão de capital. Eu falo disso, acho que nós temos aqui 3 regiões do estado que são regiões pobres e que muitos dos nossos estudantes eles precisam de apoio, eles precisam de algum tipo de investimento para tirar seus negócios do zero. Então, a gente precisa de financiamento, a gente precisa de capital, a gente precisa de um ambiente de negócio
que não apenas mentore, não apenas faça com que evolua, mas que invista também nesses negócios. Então, isso é de extrema importância. Então, aqui na Câmara de Ambientes de Negócios, a gente está trabalhando com as nossas com os ambientes de inovação, sejam as incubadoras, sejam as instituições que apoiam ciência, tecnologia e inovação, né? E uma coisa que a gente não quer, a gente até mudou o nome, a gente tinha pensado inicialmente de cidade inteligente, mas a gente quer uma cidade sustentável, né? A gente trazer essa questão da sustentabilidade, do impacto social, do impacto ambiental, sempre tendo em vista que a gente quer que os novos negócios que sejam criados desde a sua essência, desde o seu projeto, de forma a criar cidades sustentáveis do ponto de vista de crescimento, não apenas crescimento econômico, mas crescimento social, crescimento ambiental. Então, isso tem que estar no cerne, tem que estar na origem de todos esses negócios. Então, essas 3 câmaras, né, elas estão até dessa forma porque todas elas estão completamente interligadas. Eu posso só ter, para que eu gere novos negócios, eu tenho que ter formação. Para que novos negócios sejam criados, eu preciso o envolvimento não só dos empresários, mas do capital de financiamento, seja público, seja privado, né, mudar a cabeça, inclusive, dos empresários, né, que também é outra coisa, que eles têm que investir, sim, que investir em startup, investir em inovação, é um investimento, não é custo, e que ele pode, de fato, melhorar seu próprio negócio, mas que pode melhorar o entorno. E, com isso, a gente ganha a cidade como um todo. E, vejam, quando a gente tem uma cidade inteligente, lembrem que a ideia não é só a gente fixar a mão de obra. A gente quer atrair que mão de obra também venha para nós. A gente quer atrair novos negócios. Então, eu só vou atrair novos negócios para a minha cidade se eu tiver infraestrutura, que vai desde, como Derano falou, infraestrutura de internet, qualidade de vida, incentivos fiscais. Então, é uma série de questões que precisam estar presentes. E aí, só para finalizar, né, nós, como eu falei, nós estamos basicamente, começamos a agir como conselho de fato desde março. E uma das ações que eu acho muito importante que nós fizemos durante a pandemia é que vocês, não sei se todos conhecem a realidade de Caruaru, mas a nossa realidade é de feira. A nossa feira era presencial. Quando se deu a pandemia, aquelas pessoas que vendiam presencialmente ficaram sem vender. E nós vimos que a gente tinha que capacitar os empresários locais com ferramentas simples. Isso que às vezes a gente, tipo WhatsApp, Instagram, como é que eles poderiam vender online? Então, essa foi uma ação, primeira ação efetiva que nós fizemos como conselho, de capacitar empreendedores locais, né, para vender pela internet. Então, vejam, é uma coisa que não só traz impacto econômico, mas principalmente social, né? E outra ação muito importante, Tenafly apresentou hoje pela manhã, né, saiu o edital do Centelha, tem vários editais que estão sendo lançados, e a ideia é como é que a gente vai captar esses recursos advindos desses editais. Então, a Tenafly é representante da Câmara de Formação e Qualificação, e a ideia é, vamos fazer uma ação conjunta para qualificar todos os nossos, os possíveis, primeiramente sensibilizar, né, para que alunos submetam ao Centelha, mas capacitá-los ao longo do processo. Como é que se cria um projeto? O que é necessário? Como é que eu vou fazer em cada fase? Porque, muitas vezes, eles deixam de captar recursos, deixam de submeter, porque não tem essa orientação. E a ideia, de fato, é orientar todos eles, porque, se eu capto projetos do Centelha, é recurso que vem para o nosso município. Tá? Então, essa é a minha contribuição, falar sobre o nosso ecossistema, como nós estamos trabalhando lá em Caruaru. Muito obrigada a todos. É interessante ver, né, que essa unidade do ecossistema é justamente o trabalho colaborativo. Eu vou frisar que também ele traz como um fator primordial a inspiração. E aí, depois da criação desse conselho em Caruaru, nós já identificamos várias outras cidades polos do Agreste que tinham um perfil
uma vontade de trabalhar inovação, mas estão em outros momentos, em outro nível de maturidade e desejam ou têm a necessidade de ações mais pontuais. E aí, a partir daí, também foram criados os hubs de inovação. Então, hoje, além de Caruaru, no Agreste, nós temos o hub de inovação de Arco Verde, o de Santa Cruz do Capibaribe e o de Belo Jardim. Todos com características diferentes, com necessidades diferentes, mas isso é que é o fomento à inovação. E isso é que é o legal de se trabalhar com colaboração. Você está incentivando ali desenvolvimento territorial através de inovação e entendendo cada ator, cada ecossistema, cada território, como de fato ele é. E aí isso não existe se a gente tiver uma vontade e um desejo individual, porque eu acredito que Zeniel, sendo um empresário, tendo essa veia aí no .com comercial, ele poderia muito bem fazer vários projetos e identificar várias oportunidades sozinho e trilhar, né, esse caminho de desenvolvimento, de empreendedorismo, de inovação, com esse olhar individual. Mas quando a gente tem essa veia, esse canal de trabalhar de uma forma colaborativa, a gente amplia o nosso entendimento para que, de fato, a gente consiga chegar mais longe, que a gente consiga ter uma diversidade maior de intenções de desenvolvimento onde a gente está localizado, porque se o meu vizinho, se o meu parceiro, se a minha cidade se desenvolve, eu também estou dentro desse processo. Então, Zeniel, eu queria que você falasse um pouco aí dessa história sertaneja e como é que você trabalha, como é que você vê inovação e o processo de ecossistema onde você se localiza. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Eu queria pedir licença para parafrasear um poeta pernambucano. Vocês talvez conheçam. Ele diz assim: se eu nascesse de novo e pudesse escolher, mais do que sou, não queria ser. Eu queria ter nascido lá em Recife, ter vindo recém-nascido para o sertão, ter sido criado por seu Zedequias e Dona Lúcia, ter morado lá em Bimirim, em Custódia, ter ido embora para São Paulo, Recife, Olinda, Barreiros, litoral ao sertão, ter vindo embora para o sertão em 2007, ter conhecido a Campus Party em 2012, ter sido transformado pelo Startup Week em 2013. E agora, se eu pudesse nascer de novo e pudesse escolher, mais do que eu sou, não queria ser. No dia 30 de outubro de 2021, primeiro evento presencial pós-pandemia, eu queria estar em Petrolina, na Campus Party Petrolina, vendo a transformação acontecer aqui. E eu queria dizer para vocês que talvez pensem que precisariam nascer, ou ser, ou estar, ou vir de qualquer outro lugar para poder ser alguém ou alguma coisa, que vocês não precisam nascer de novo para poder escolher. Porque quem está aqui agora tem a oportunidade de ser o que quiser, de transformar a realidade que vive a partir daquilo que está acontecendo aqui com vocês. E aí eu queria contar uma historinha, né? Pegando o gancho de Lívia, eu já comentei aqui, nasci lá em Recife, vim embora para o sertão. Meu pai era Denox, então não é só nasci em Recife mesmo, foi um acidente. E aí voltei para o sertão em 2007, depois de ter ido embora como criança. E sempre tive eu sou nativo da área de TI, né? Foi pensando em que, não, vamos trabalhar com tecnologia, que a gente mexe menos com gente. Mas, na verdade, né, todo analista de tecnologia descobre que você vai falar com gente todo dia, né, e precisa de gente para poder fazer as coisas dar certo. Então, eu tive a oportunidade de, trabalhando com tecnologia, sair de onde eu estava, morava em Custódia, mas está sempre em Recife, está sempre em São Paulo, está sempre em vários lugares do Brasil, me capacitando, participando de eventos e tudo mais. E dentro dessa jornada, eu conheci a Campus Party em 2012, e para mim foi uma transformação, né? Eu estava muito acostumado com o evento corporativo, que você ia de paletó e gravata, né? Que você falava de tecnologia, de hardware, de servidor, de cloud compute, de... Carlos chega a coçou ali o nariz, né? de firewall, de toda
essa sopa de letrinhas que a menina disse ali, eu não estou entendendo nada desses palavrões que vocês estão falando, para ir para um lugar que estava acontecendo uma transformação fantástica e eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Quando eu percebi isso, eu percebi outra coisa também. Essa transformação ela estava acontecendo de uma maneira diferente. Porque no ambiente de TI corporativa, até 2012, as transformações elas aconteciam porque uma grande empresa ela investia muito em P&D, ela enxergava as oportunidades, ela desenvolvia essas oportunidades. Massa. É um modelo, nada contra, só era o modelo que acontecia. E em 2012, na Campus Party, em Recife, eu percebi que a transformação muito maior estava acontecendo a partir da conexão de uma pancada de gente com interesses em comuns, com valores em comuns, que eu olhei assim e disse, meu irmão, vai desmontar o mundo. Vai desmontar o mundo. E para mim foi um impacto grande assim de olhar e perceber que eu não era quem eu gostaria que eu fosse. E isso eu digo que assim, eu me olhei no espelho e disse, eu preciso mudar. Porque o mundo vai se transformar e eu gostaria de ser um ator dessa transformação e isso não está acontecendo. Então, essa conexão entre as pessoas, essa cooperação, essa colaboração, estava transformando o mundo. Em 2013, eu participei do primeiro Startup Weekend da minha vida, como os panelistas anteriores disseram. Foi o grande impacto na vida deles, também foi na minha. Isso fez com que a gente conseguisse perceber que, poxa, tem uma maneira de transformar, de impactar as coisas. E aquilo que eu sempre queria fazer, que era trazer a experiência que eu tinha fora de Custódia para o sertão, eu disse, pô, tem um negócio aqui que, de repente, dá para acontecer. E aí, 7 de setembro de 2013, um mês depois, eu primeiro, deixa eu dizer, eu caí numa cilada, Então, um monte de gente levantou a mão aqui, dizendo que apoiava, então eu vou pedir mesmo um vídeo para cobrar vocês. Porque em 2013, nesse weekend lá, estava uma coisa maravilhosa, tinha gente do Nordeste inteiro, e gente das capitais e tal, e o pessoal conversando, e dizendo, vamos conectar o Nordeste, vamos fazer as coisas articuladas, Você faz um evento em Petrolina, em Recife, e Fortaleza, João Pessoa, Natal apoia, e assim vice-versa, e vai rodando o Nordeste. Eu olhei para a cara de todo mundo, eu estava comendo uma pizza do lado, fazia parte da conversa, eu disse, deixa eu só perguntar uma coisinha. Se eu passar do tempo, me avisa, viu, gente? Que me deixaram falar aqui 10 minutos só. Eu só queria fazer uma coisinha. Bora conectar o sertão com isso tudo? E na expectativa de que alguém dissesse, bora, vou fazer. E as pessoas olharam, pô, que massa, bora fazer? Tu mora onde? Eu disse Custódia. As pessoas, eu disse Serra Talhada, mais conhecido. Aí, daí para frente eu virei Serra Talhadense, gente. Ninguém sabe que eu moro em Custódia. E aí depois lascou, A gente tem até casa Serra Talhada também, pronto. Fiquei tanto indo para Serra Talhada depois disso que sou meio Serra Talhadense. O carro já vai só. E nem é autônomo ainda, De tanto que roda para lá. E aí, pô, tu puxa que a gente vai, a gente apoia e tal, não sei o quê. E resumindo, 7 de setembro, era um sábado, um mês depois, a gente tinha 3 palestrantes, Perseu Bastos, que foi o criador da primeira startup gamer lá em Recife, virou depois, anos depois, coordenador da incubadora do Porto Digital, lá na Armazém da Criatividade, em Caruaru. Ele foi da primeira turma de games da Universidade Católica em Recife, foi o primeiro curso de games que teve em Pernambuco. A Ludmila Veloso, que foi Mangue Beat, Manguezal, que foi Sebrae, foi estagiário de Sebrae, foi Manguezal. E uma série de outras coisas. A última vez que eu falei com ela estava na China, mas parece que está em São Paulo agora. Enfim. E Jorge Vanderlei, lá de João Pessoa, um menino de 19 anos, que criou o primeiro co-work da Paraíba. A gente tinha toda essa galera que topou vir para Serra Talhada falar de empreendedorismo e inovação, dia 7 de setembro de 2013. A cilada foi... Setembro é a festa de setembro, meu amigo. É a maior festa de Serra Talhada. E o dia 8 é o feriado, é o dia da Padureira, então é o dia que bomba tudo. Todo mundo olhou para a cara da gente e disse, vocês são loucos. Um 7 de setembro. Já é ruim, Já é um feriado.
Aí, num sábado, no meio da festa de setembro, vai dar ninguém. Vocês são doidos, né? E a gente ainda conseguiu convencer mais alguns loucos, colegas de empresa júnior da universidade, professor, coordenador da incubadora do ITEP que tinha na época. A gente conseguiu sala no ITEP, conseguiu tudo isso articulando, e a gente teve 40 pessoas em Serra Talhada, num sábado de tarde, 7 de setembro, festa da padroeira, falando de empreendedorismo e inovação. Acabou a hora, botaram a gente para fora do ITEP e a gente ainda ficou lá na frente conversando. Então, uma coisa que foi falado muito aqui, a gente precisa de gente. Sem gente, a gente não faz nada. Não existe inovação sem gente, não existe transformação sem gente, não existe articulação sem gente, não existe coordenação sem gente. A gente precisa de gente. Então, o principal pilar para a gente formar ecossistemas e comunidades de inovação é a gente ter gente. E aí ter gente capacitada, precisa de capacitação. Ter gente com acesso, a gente precisa de ambientes de negócios, a gente precisa de regulação, a gente precisa de educação empreendedora, a gente precisa de conectividade para dar às pessoas a oportunidade de se conectarem fazendo essa transformação. Ainda tem um tempo? Então, a gente precisa das pessoas. A partir disso, foi uma tristeza, né? Porque um ano depois, a gente fez o primeiro Startup Weekend, em 2014, Serra Talhada, e aí tem um camarada daqui, que estava lá, né? Que caiu na cilada igual a mim, né? Diz, eu estou com vontade de fazer um negócio desse, né? Quando acabou o evento, antes de acabar, eu disse, esse camarada aí, levanta aí, Carlos, faz igualzinho naquele dia, pronto. Eu fiz assim, levanta aí, por favor, esse aí, pronto. Vai organizar lá em Petrolina o Startup Weekend. A vantagem dele foi que eu fui melhorzinho que os outros, né? Eu disse, eu te ajudo, né? Porque a galera lá em Recife disse, tu puxa e te vira, né? Aí depois me conectei com o Cláudio Nascimento, eu ia dizer, vulgo Cacau, né? A gente tem que dizer, tem que queimar os amigos. E aconteceu Petrolina, 2015. Acho que abril de 2015, não foi isso? Camisa ali do evento. Eu ainda tenho também, só que não cabe mais, né? E aí, 2015 também, sabe onde foi que aconteceu? Caruaru. Porque a gente também conectou outras pessoas e conseguiu organizar o primeiro Startup Weekend de Caruaru, né? Que aí eu também caí na cilada dizer que ajudava, né? Então, foi uma experiência fantástica. O que eu quero dizer é o seguinte, vejam, a conexão entre as pessoas e a colaboração entre elas transforma o mundo. E o que vocês estão vivendo aqui, o que a gente está vivendo aqui, e todas essas coisas que estão sendo ditas e faladas, elas precisam de vontade de fazer, predisposição, força de vontade, firmeza de propósito, né? Sem firmeza de propósito não vai acontecer, porque pode perguntar aqui a Deranô, a Lívia, a Michele, sem firmeza de propósito, meu amigo, você desiste, porque o negócio não é fácil, né? Então, precisa de firmeza de propósito e precisa, né, de um conjunto, um ambiente que permita com que essas coisas aconteçam. O apoio às empresas, a conexão entre os atores para que isso crie cada vez mais fortalecimento. Lá em Serra Talhada a gente tem uma coisa muito bacana, que é um evento que acontece anualmente, que é o JAT, que é a Jornada Acadêmica de Tecnologia da Informação na Universidade Federal Rural, lá em Serra Talhada. Aí a gente tem a Semana de Administração, que também pega um professor de tecnologia e leva lá para dizer alguma coisa. A gente tem alguns hackathons que a gente consegue organizar, a gente tem tudo isso, isso é massa, mas a gente sente falta de um elemento que é a constância, que foi uma coisa que foi falada aqui no evento anterior, no painel anterior. Né? O Danilo falando e as meninas lá do Mangue Beat falando, por constância. Né? Toda semana tem um evento. Então a gente não consegue fazer isso ainda. E um outro elemento, que é uma coisa que eu falo muito, que eu achei fantástico, eu estava conversando com o Darano hoje no almoço, e achei massa o que Michel disse que Caruaru já está providenciando, que é, tipo, a gente fez um Startup Weekend, a gente fez uma Campus Party, aconteceu uma coisa dessa, e a gente está tendo um espaço, ou espaços, vários outros, inclusive, sou mais de um, melhor ainda, para que as pessoas que saiam, né, dessa sensibilização, elas consigam se conectar lá. E lá elas descubram que ela precisa saber como é que faz um projeto para submeter para um edital. Lá elas consigam saber que ela pode acessar uma mentoria, né, pode se conectar com uma empresa que, de repente, possa comprar o produto que ela está produzindo.
Então, esses espaços, eles são fundamentais para que a gente saia do ponto da ideação e consiga ir para o próximo passo, que é criar negócios que vão se conectar com outros negócios e vão fazer com que esse ciclo virtuoso, ele vá crescendo e se tornando cada vez mais orgânico. Então, ver isso acontecendo, ver essa articulação que já existe hoje em Caruaru, né? O Rotati que acompanha aqui, acompanha o Locus da Inovação, a gente também está no Locus da Inovação lá de Salgueiro, Sertão Central, né? E lá, pronto, lá está massa, porque formação de mentores, vocês falaram aqui, inclusive minha sócia está ali, participou, era professora, né? Vê, a pessoa era professora e virou empreendedora, né? Um choque de cultura terrível. E participou da formação de mentores lá do Locus do Sertão Central, que foi uma das capacitações que foram apresentadas aqui, capacitação, formação, né? Tem uma agenda fixa acontecendo em Salgueiro hoje, né? De eventos na UPE, no IF, inclusive na educação básica, com a participação da prefeitura. Então, a gente tem vários elementos de formação acontecendo. E aí vai ter o elemento da ideação, vai ter o próximo passo. E isso é fundamental, gente. Sem isso, a gente fica fazendo o voo de galinha. Não é que não é válido fazer as coisas acontecerem se a gente não tiver isso. Não precisa ter isso para fazer, não. Faz com que tiver e veja uma coisa tão trivial que foi um meetup que aconteceu em 2013, causou todo esse buruçu no estado todo. Então faça. O que você tiver, você faça. Mas vá provocando, vá chamando, vá conversando, vá chamando os atores, se conecte com os professores. Se eu encontrar um professor dizendo essas coisas aqui, eu já pegava o telefone dele para ficar enchendo o saco dele depois, dizer, professor, e aí? O que é que está acontecendo? Né? Eu agora que já tenho contato com Michele, né, eu passo para Caruaru, faço um bocado de coisa lá em Caruaru, assim, inclusive eu vou passar 3 dias lá agora, mês que vem. Já vou dizer, gente, e aí? Né? Eu conheço um bocado de empreendedor que precisa se conectar com isso. Né? Como é que a gente conecta eles? Onde é que estão esses espaços? Vamos marcar reunião, viu? Já está sacramentado, está gravado aí. Não vai poder dizer que não vai. Né? Pois estou à disposição. Então, isso é importante, né? Para que a gente desenvolva tudo isso. Ó, deixaram eu falar sem parar aqui, não deixa não. Tá? Então, para fechar minha fala, vou de novo parafrasear o começo. Se a gente nascer de novo puder escolher, não queira ser outra coisa, não. Queira ser quem vocês são hoje. Porque vocês estão aqui por toda a história que vocês tiveram. E vocês podem ser o que vocês quiserem a partir de quem vocês nasceram. Muito obrigado. A gente ganhou mais uns minutinhos e eu vou aproveitar para fazer a minha pergunta antes de passar para ver se vocês querem ter alguma curiosidade, alguma dúvida, enfim. Mas, gente, o Zeniel falou de algumas ciladas, né, que entrou e nesse lado de pessoas, que o ecossistema ele não existe sozinho, não tem um espaço físico quando você diga aqui as coisas vão acontecer, precisa de pessoas. Eu queria saber, na visão de vocês, e aí fiquem à vontade para ver quem inicia aí o papo, mas na visão de vocês, qual é o maior desafio de unir essas pessoas, de fazer com que essas coisas de fato aconteçam, para que a gente não tenha sazonalidade nas ações, sabe? Para a gente conseguir dar uma liga. O que é que vocês acham? Lívia, essa é uma pergunta que não tem apenas uma única resposta, nem tem uma receita. Mas eu, de novo, vou bater nessa tecla, que é conectar pessoas, identificar nessas instituições quem são as pessoas que querem levar isso adiante. Porque vocês vão verificar que, por exemplo, a gente criou o conselho lá em Caruaru, nós temos representante de cada uma dessas instituições, mas não se enganem, quem está ali representando aquelas instituições são pessoas, e você precisa fazer um trabalho de identificar quais são essas pessoas com as quais você pode contar e formar conexões. Experiência própria nossa, inclusive lá em Caruaru. Você nem sempre vai engajar todo mundo. Você nem sempre vai conseguir que todo mundo já de cara participe. Mas se você tem aquelas pessoas com as quais você se conecta, e você sabe que você pode contar com elas,
e você faz alguma ação que é exitosa, essa primeira ação vai virando uma bola de neve, que ela vai crescendo e vai engajando, né? E nem sempre vai dar certo, não. Tem horas que você vai bater a cabeça, vai levar um não aqui, mas você tem que, de fato, se conectar e buscar essas parcerias. Por exemplo, eu estava falando para ele aqui que ele se lascou agora, porque ele disse que vai lá para Caruaru e ele já vai ter que falar com a gente que dia ele vai, né? Então, uma coisa que foi falada no painel anterior também, por incrível que pareça, esses cafés, gente, o mais importante, que eu estava com tanta saudade desses eventos presenciais, é isso. A maior parte das conexões não são feitas aqui, não. Depois, quando a gente sai, se encontra ali, né? Porque as conexões são feitas entre pessoas. Não são feitas, não se enganem, não são feitas entre instituições. São feitas entre pessoas que têm objetivos em comum. Bom, eu já disse muita coisa, mas eu estava aqui pensando, eu nunca vi ninguém se juntando para perder. Vocês conhecem alguém que se juntou com outro, se conectou com outro para perder? Eu acho que não existe. Então, uma maneira de continuar trabalhando junto é a perspectiva do ganho de todos os atores. Ninguém vai permanecer dentro de um ecossistema, discutindo, trabalhando, se não tiver claramente a perspectiva do ganho. E o ganho, cada ator tem o seu ganho particular. Tá? Já que um propósito desse, por exemplo, de um ecossistema que você prospera aquela economia, você prospera aquela cadeia produtiva, é natural que, para que você consiga colocar o empresário ali dentro mais tempo, é preciso que fique muito claro o que é que ele vai ganhar com isso. A mesma coisa para as pessoas que estão ali, para as instituições públicas, né, para a academia. Então, enquanto a gente conseguir manter um propósito, onde as pessoas percebam claramente que estão se juntando para ganhar, todos juntos, é um caminho que faz com que as pessoas permaneçam dentro desse grupo. Então esse que é o cuidado que a gente deve ter. E eu vou soltar um pouquinho mais de pimenta, né? A gente pode, inclusive, perceber o seguinte, ver, do ponto de vista, por exemplo, de instituições como o Conselho, né? O Conselho pode criar um calendário específico com ações de articulação e de fomento muito bem pré-definidas, porque o Conselho tem uma receita, o Conselho tem estrutura e tudo mais, né? O Armazém da Criatividade, ou seja, atores que têm estrutura e capacidade de execução de coisas mais planejadas, de longo prazo, planejadas, né? Poxa, eu tenho um recurso, eu tenho um orçamento e eu consigo executar plano A, B, C. Né? As comunidades que têm menos recursos financeiros nesse aspecto podem também fazer de forma parecida, tentando dividir responsabilidades. Então, em vez de Zenuel puxar todos os meetups de Serra Talhada ao longo de um ano, Zenuel puxa um, Cíntia puxa outro, né? Elir lá de Triunfo também puxa mais um, né? Porque veio para cá, já sabe, né? Entrou na roda. Então, a gente divide responsabilidades e fica muito mais simples e suave para fazer. O importante é a gente conseguir fazer com que os interesses, né, os ganhos, possam ser claramente alinhados para que todos os atores que participem disso, né, possam ter, vamos dizer assim, seus propósitos de forma clara e transparente. Eu não vou dizer, não vou usar o termo atendidos, mas alcançados. Acho que esse é o ponto, né? E aí a gente tem menos sazonalidade, né? Mas uma coisa que Michele colocou aqui vai ser massa aqui e tem que ter em mente tipo, você não vai conseguir articular todo mundo e está tudo bem, não tem problema, porque você tem pessoas em momentos diferentes, né? E as pessoas vão estar naquele momento que elas vão estar mais engajadas, menos engajadas. Não tem problema nenhum, só tem que estar claro e transparente para que a gente possa contar com as pessoas no determinado momento que é necessário e que é possível para cada uma delas. Maravilha. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguma curiosidade? Um de cada vez, por favor, para a gente não ter tumulto e tal.
Boa noite a todos. Foi muito citado, inclusive, a questão do ensino do empreendedorismo, né, no ensino básico até o profissional e superior. Na visão de vocês, esse ensino, ele tem capacidade de elevar o conhecimento desses jovens para contribuir com a inovação dentro da nossa sociedade ou não? E outra, os profissionais da educação estão preparados para esse ensino que está sendo implementado ou não, na visão de vocês? Esse é o meu questionamento. Bem, começando primeiro pela sua segunda pergunta. Hoje, os professores, no caso, nós não tivemos essa formação. Por isso que, quando eu me referia ao nosso caso lá de Caruaru, a gente precisa levar essa formação, essa qualificação empreendedora, não só de empreendedorismo, mas principalmente também de inovação. Quando eu falo essa capacitação, é capacitação vou até começar pela inovação e empreendedorismo, e não ao contrário, eu gosto até de frisar sempre isso. Mas a gente precisa levar primeiro essa capacitação para os professores, a gente precisa mudar o nosso mindset, a gente precisa mudar a visão dos nossos professores. Tá? Então, por isso que a gente precisa trabalhar essa capacitação com eles também. E eu acredito, sim, que ela deve começar o mais cedo possível. Eu acho que, inclusive, no final do fundamental e ensino médio. Porque imagina se a gente conseguir receber esses alunos que já têm formação de inovação, de empreendedorismo, quando eles chegarem na universidade, os resultados vão ser maravilhosos. Porque a gente está trabalhando na universidade, no nosso caso lá, por exemplo, da UFPE, a gente trabalha uma disciplina que é inovação e empreendedorismo, a gente trabalha com eles, mas eu creio que ainda seja um pouco tarde. Eu acho que a gente tem que começar, para que esse sistema se retroalimente, ele precisa de pessoas capacitadas, chegando, mais capacitadas possível nas universidades, e essa troca também tem que estar sempre alinhada com o que o mercado espera. A gente está formando um profissional que a gente acha que o mercado quer, e o mercado está reclamando do outro lado que ele não está recebendo o profissional que ele precisa. A gente precisa conversar. Eu concordo totalmente que eu acho que o grande problema somos os professores analógicos trabalhando com os alunos digitais. Esse aqui é o grande desafio para a gente, né? Esse aqui é o grande problema. Eu acho que Michele está correta, porque empreendedorismo é uma forma de ser. E dificilmente o professor pode até transmitir o conhecimento, tá? Mas se ele não tiver a convicção, se ele não acreditar no empreendedorismo, a fala dele vai ser destruída no primeiro gesto. Então, é preciso, primeiro, exatamente essa criação dessa cultura. E o empreendedorismo é uma cultura. Você não cria uma cultura de uma hora para outra. Então, eu defendo que isso deve começar já dos anos iniciais, tá? Para que você vá formando uma cultura. Ontem eu estava numa defesa de um TCC, lá de um aluno lá da engenharia, e ele fez exatamente essa pesquisa onde ele identificava as intenções dos universitários e depois identificava o perfil. 70% desses alunos não tinham cursado ainda a disciplina, mas a resposta das intenções eram as mesmas de quem tinha cursado a disciplina. Digamos, 30% cursou a disciplina, as intenções eram praticamente as mesmas dos 70% que não tinham cursado a disciplina. Mas aí só que no perfil empreendedor, embora a gente tenha uma intenção muito alta, quando chegava no perfil empreendedor que foi aplicado, aqueles 70% que disseram que tinham boas intenções e que nunca tinham visto uma aula de empreendedorismo, não tinham o perfil desejado. E ainda falando dessa questão do comportamento do professor, em 2009, vou contar uma historinha também aqui, que aconteceu com minha filha. Ela devia ter os 8 anos de idade, e nesse momento a gente estava fazendo uma capacitação para os professores do município de Juazeiro, exatamente capacitando os alunos do 5º ao 9º ano. Então, foi um programa de todo sábado, eu tinha que fazer essa capacitação, para já começar desde do 5º ano.
Chego em casa, coloco o carro pelo fundo e alguém no almoço bate na porta e pergunta se tem piquenique, din-din. Perguntou se tinha piquenique de manga. Eu disse, não vende não. Aí voltei para almoçar, outra pessoa insistiu na porta, batendo, perguntando se tinha um piquenique de manga. Eu olhei e vi que tinha um cartaz, vende-se piquenique. Pela letra eu conheci que era minha filha. Já saí de lá possesso, já saí de lá para dar uma bronca nela. No meio da bronca, eu percebi que há meia hora atrás eu estava ensinando ao filho do outro a ser empreendedor. Mas quando chegou na minha casa, que eu tive um exemplo real, eu reagi desta forma. Então veja que isso é uma questão cultural. Aí foi a partir desse dia que eu vim entender o que é exatamente o empreendedorismo. Que não é apenas transmitir conhecimento. É preciso que a gente faça muito mais como professor. Trabalhar com as competências, desenvolver competências. O conteúdo é o que menos importa. A transmissão do conhecimento, esse é um tipo de aprendizagem que tem que ser feito de outra forma. Então, da mesma forma que esses 70% dos alunos que tiveram uma boa intenção e que nunca viram empreendedorismo, na minha tese eu consegui identificar que não é o curso que vai fazer com que a pessoa tenha mais ou menos intenção. É exatamente o que o curso vai fazer é melhorar a minha autoeficácia, ou seja, o quanto eu confio nas minhas habilidades para empreender. Então, o ensino do empreendedorismo ele tem um efeito direto sobre a minha autoeficácia e não sobre a minha intenção. Então, quando ela fortalece naquilo que eu posso acreditar. Então, portanto, o professor, esse é o primeiro que tem que ser transformado, o analógico para o digital. Você perguntou também, né, se você achava que o conteúdo, eu vou usar esse termo, faria diferença, né? Veja, aconteceu com a filha da Eranou o que aconteceu comigo quando era criança. Que eu fui o pirraia que colocou lá na porta de casa, que vendia, nessa época eu morava em São Paulo, vendia esse Dudu. Manhã chegou, olhou aquilo ali na porta, me deu uma bronca. Eu e minhas irmãs tivemos que tomar o Dudu tudinho, que não foi um grande sacrifício, diga-se de passagem, porque a gente não podia mais vender. Né? Porque um filho dela não podia vender Dudu. Ponto. Né? Minha mãe não teve a oportunidade de viver essas experiências transformadoras, né, que eu vivi. Então, assim, como vocês perceberam, eu faço algumas coisas da vida, né? E aí, como eu faço pouca coisa, eu tenho um projeto de fomento e de desenvolvimento agrícola lá em Serra Talhada também, né, onde a gente está trabalhando com agrofloresta e outras coisas, né, a agricultura sintrópica. E numa dessas ações a gente foi visitar uma associação em Exu, que trabalha com isso já há um tempo. Eu fui para Exu, fui com os amigos, um pessoal que estava fazendo isso com a gente. Quando eu estava lá em Exu, eu recebi uma foto. Meu filho sentado na frente de casa, com uma mesinha que ele tem de coisa, com o isopor do lado, né? E atrás dele estava escrito à mão também, vende-se Dudu, não é como é o nome, sacolézinho, refrigerante e marshmallow. E ainda botou umas revistinhas lá do lado, que ele tem um bocado de coisa para os amiguinhos lerem enquanto está lá vendendo. Né? E passou um áudio para mim, todo feliz da vida, dizendo que estava vendendo aquilo ali que tinha botado a barraquinha que ele tanto queria, né, tinha pensado em vender suco. O fato é que eu fiquei super feliz, né, liguei na hora, fiz uma conferência com ele, né, e saí besta mostrando para todo mundo que estava lá na hora. E eu só tive esse comportamento porque eu vivi essas experiências dessa transformação que foi conteúdo, né, teve muito conteúdo, estudei que só bexiga, conceito, todas essas coisas, teve muito conteúdo disso, mas também teve muita vivência. Então, essas vivências, esse conjunto foi o que transformou para que, diferente da minha mãe, olhasse para isso e não dissesse, não faz mais isso não, que isso não é coisa para fazer não, é para estudar, se formar, arrumar um emprego, então fazer um concurso sem desmerecer qualquer concurso ou qualquer funcionário público. O fato é que, ou arrumar um emprego, né, como meus tios tinham empregos privados que trabalharam 30 anos e se aposentaram na mesma empresa. Não é desmerecendo nenhum dos dois caminhos, é dizendo que não precisa ser só isso. Pode ser, como eu já disse outras vezes, o que você quiser, você escolher.
O fato é que a mudança da mentalidade que aconteceu através do conhecimento transformou, né? Transformou minha geração, transformou minha vida, está transformando a geração dos meus filhos, como transformou a geração da filha da Eranô, através dessas vivências que ele teve. Então, eu acho que sim, respondendo a tua pergunta, na minha opinião, essa formação, esse conteúdo vai mudar e vai transformar as pessoas. Boa noite. Na verdade, o meu não é nenhuma pergunta, é mais uma contribuição com essa fala. Quando você fala de todo esse conteúdo que vai agregando valor na nossa trajetória, né, eu posso falar assim, que nada mais é do que repertório. É aquele tanto de coisa que a gente vem aprendendo durante a nossa vida e, por isso, complementando a fala de Zé Noel, queira ser o que você é, porque você só vai conseguir tomar a sua decisão através do repertório e daquilo tudo que você viveu em algum momento. Mas a gente também tem que pensar o seguinte, como eu falei até no painel anterior, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, parabéns, Deranô, parabéns, Zé Noel, parabéns a todos vocês que estão aqui hoje, de alguma forma, para fazer essa contribuição. E aí eu queria trazer mais um exemplo da nossa comunidade, né? Tanto do Carranca Valley quanto da Rota TIC, uma das iniciativas que está sendo levada adiante. Um dos projetos que a gente colocou era justamente essa questão da educação empreendedora e de como isso precisava ser incluído, principalmente na educação de base. E aí, quando iniciaram essas primeiras reuniões para tratar exatamente, especificamente desse assunto, a pergunta era: e o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Talvez chegar lá no MEC, a gente mudar tudo isso, fazer uma reviravolta na educação do Brasil seria o nosso sonho de consumo. Mas não estava dentro da nossa realidade, não estava dentro do nosso alcance. Então, a gente foi trabalhar com as ferramentas que a gente tinha. Então, como é que a gente pode fazer isso se tornar real dentro da nossa realidade? Através da Rota TIC, está sendo implementado um acordo, né, digamos assim, junto com a parceria do SEBRAE, inclusive, tanto aqui em Pernambuco quanto na Bahia, para que a educação empreendedora seja uma matéria adicional dentro da grade curricular dos municípios. Então, a nossa intenção é que o Vale do São Francisco, né, que todos os municípios que compõem o Vale do São Francisco, e que depois isso possa ser replicado para o mundo, no sentido, principalmente para o Brasil, né, começando na nossa realidade, de que cada um pode fazer com o que tem. E talvez não seja o mundo perfeito, mas a gente vai conseguir transformando ele de pouquinho em pouquinho, fazendo o que está dentro do nosso alcance, dentro da nossa realidade. Então, seja a transformação que você quer ver no mundo. E como é que a gente pode fazer para que essa transformação realmente aconteça no mundo. Então, eu espero que essa iniciativa traga um pouquinho até para os nossos filhos, né? E uma outra frase que eu gosto de colocar é: às vezes a gente pensa muito assim, que mundo eu quero deixar para os meus filhos? E a outra pergunta que talvez a gente precise fazer é: e que filhos eu quero deixar para o mundo? Então, deixo essa reflexão para vocês. Obrigada. Eu só queria complementar um pouco a fala dela, porque quando ela falou assim, a gente tem que ter repertório. Eu acho que, principalmente aqui agora chegaram vários estudantes, e eu acho que vocês têm que, quando não tiver a oportunidade, instigar os professores de vocês, instigar os coordenadores para ir em busca disso. Participem desses desafios, né, desses eventos que muitos deles estão dentro da ideação, outros já vão mais mesmo para a parte de MVP, botar a mão na massa. Participem dos espaços disponíveis nas regiões de vocês. E vivenciem as experiências que as instituições que vocês fazem parte disponibilizam. Se é iniciação científica, participem. Se é a empresa júnior, participem. Tá? Se vocês têm todas essas experiências. Tem comunidade dentro da universidade, participem. Participem das questões inclusive de gestão, dos DAs. Tudo isso são experiências que vocês vão levar para a vida. Tá? Antes a gente falava sempre que foi abordada essa questão aqui, que antes a ideia era você ser
ter um concurso público ou então trabalhar para aquela empresa por 30 anos. Não. A gente precisa hoje de várias habilidades, várias competências socioemocionais que você vai ganhar não simplesmente com o conteúdo que está sendo ministrado na sala de aula, mas das suas vivências, do seu repertório. E esse repertório você não adquire só sentado lá na sala de aula. Vocês, dentro da universidade, é a hora que a gente tem para experimentar. Se deem o direito de experimentar, se deem o direito de participar de várias ações, em quaisquer áreas. Participem dos desafios. Pode ser que você não ganhe, não significa que você não ganhou, que você não vá adiante. Mas a experiência, você não sabe como você cresceu. Acho que Danilo contou aqui, a experiência dele mais marcante foi justamente a participação em um desses desafios, de um Startup Way, de um Startup Weekend. Então, são experiências que vocês vão levar para a vida. Então, vivenciem isso. Vocês estão na época de experimentar. E é isso que se deem isso. E quando não tiver essa oportunidade, cobrem dos seus professores. Procurem aquele professor que vocês tenham mais acesso, que vocês possam, através de você, ser um fator, como ela disse, de mudança na sua própria instituição. Tem mais uma contribuição aqui da plateia. Então, era até em cima do que ela estava falando, né? Como é que a gente cria essa cultura que não é um problema arriscar e errar? Porque quando você está empreendendo, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo, você vai errar. E uma vez, quando eu estava estudando na Espanha, um professor de empreendedorismo falou que o latino-americano, para ele, falhar é um tabu. Que talvez seja isso que explica essa história da gente fazer carreira numa empresa por muito tempo e para a segurança do concurso público. E a academia, como você falou para mim, bem claro, é um lugar de testar. Só que aí, como é que você faz essa discrepância entre, tipo, vou pegar esse trabalho, vou testar, pode ser que a nota não seja tão boa, mas o seu desempenho escolar, às vezes, cai porque você resolveu arriscar. Então, para mim, tem uma coisa de incongruência. Então, a primeira pergunta seria, olha, como é que a gente lida com isso? O próprio sistema de avaliação, né, para ter esse lugar do tipo, assuma risco, você está na faculdade, é a hora. E a outra coisa, muito olhando para gênero, eu fui convidada recentemente para ajudar a desenhar uma escola de empreendedorismo para mulheres. E aí eu abro para os três para saber se faz sentido. No sentido que, assim, mulher tem maternidade, a mulher tem várias outras questões, acesso a crédito é mais difícil para a mulher, ainda tem uma questão de gênero. E aí eu fiquei naquele sentimento dúbio, sabe? Será que eu me engajo nisso de ajudar, ter um clube das mulheres onde a gente vai compartilhar os dramas? Ou se não, né? No final das contas faz uma outra bolha e que não é tão frutífera assim. Então, são minhas duas perguntas. Obrigada. Tá. Em relação a... o que eu estou falando é o seguinte, você tem que ter experimentação, mas tudo tem que ter um método. Então, por exemplo, nós temos dentro da UFPE, essa disciplina a gente chama de... o nome dela é Inovação e Empreendimentos, mas todo mundo só conhece ela por projetão. Tá? Porque a ideia do projetão é fazer com que, no único semestre, o aluno passe por todo o processo, desde a ideação, ele vai... tudo buscando a questão da inovação. Então, ele vai para um cenário, ele vai identificar problemas, ele vai interagir, vai identificar uma persona, ele vai, dentro daquele problema, ele tem que identificar uma oportunidade de negócio, ele vai propor uma solução, essa solução necessariamente tem que ter o caráter inovador, ele vai validar e vai entregar um produto. Tá? Então, tem um método para ser conduzido. E a gente pode... uma coisa que eu acho importante é a gente pode aprender a inovar, tem método para isso, a gente pode aprender a empreender. Tá? Então, isso eu acho que precisa ser levado para todas as instituições. Então, quando a gente diz, eu quero trazer isso para as instituições, é porque, de fato, precisa, tem um método e isso pode ser ensinado. Tá? É a primeira questão. E a segunda, em relação a fazer algo para empreendedorismo de mulheres... Gente, a gente pode fazer não só para isso, tá? Eu sou uma batalhadora por isso mesmo. Eu acho que a gente precisa... A mulher, naturalmente, ela acaba sendo uma empreendedora nata, porque ela precisa gerenciar, a grande maioria das mulheres, ela precisa gerenciar, geralmente fica nas costas dela, o orçamento familiar. E ela, naturalmente, é uma empreendedora nata. Né? E, então, investir em empreendedorismo feminino... equilibrar essa balança que é extremamente desfavorável para nós mulheres, é algo que eu levanto essa bandeira e levanto muito. Mas não só para mulheres, tá? Para a comunidade LGBT,
tá? Para a questão do... A gente tem, por exemplo, a questão para pessoas negras. Eu acho que as minorias elas precisam, sim, ser trabalhadas. A gente tem a balança é extremamente desfavorável e a gente precisa equilibrar essa balança para que todos possam ter acesso. Então, tem ações extremamente relevantes, tanto para comunidades LGBT, eu não lembro todas as letras, né, mas eu acho que precisa ser feito, sim. Tem alguns desses desafios próprios para determinado público. Lá em Caruaru mesmo está tendo um projeto agora, que é o Clube de Programação para Meninas. Tá? Então, é uma área que eu acho fantástica. Eu tinha um projeto onde a gente trabalhava com programação para criança, de escola pública, né? Porque eu não quero que eles sejam... tem um termo que eu acho pesado, mas infelizmente está sendo cunhado, que é useless people, ou seja, daqui a 30 anos, quem for analfabeto digital vai ser excluído, inclusive, da cidadania, né? Então, a gente precisa trabalhar com aquela criança que está lá na escola pública para que ela tenha a mesma oportunidade, né, de uma criança que está na escola privada. Então, tem várias ações que a gente precisa consertando essas balanças desiguais que a gente tem. Então, toda ação que for nesse sentido... Lembra que a ideia nossa, né? Eu não quero só levar desenvolvimento econômico, eu não quero só gerar novos negócios, mas eu quero gerar novos negócios que impactem a vida das pessoas, que gerem mudança na sociedade onde a gente está. Porque não adianta eu viver numa bolha em que eu cresça sozinho. Nós temos que crescer juntos, tá? Tem mais uma contribuição. Tá. Lívia, tem mais uma contribuição aqui. O microfone está aí, mas eu vou pegar só uma falinha aqui da colega ainda, que eu acho que é importante a gente observar também. Acho que foi super importante esse teu questionamento em relação deve, não deve, essa questão de empreendedorismo feminino é mais uma bolha. E eu acho que se a gente olhar pelo prisma da relação de pertencimento, faz todo sentido. A gente está nichando algumas situações. E seria ótimo se a gente não precisasse falar de nicho, a gente não precisasse falar de empreendedorismo feminino, porque empreender por si só já é uma coisa difícil, né? Já é muito desafiadora. Mas aí, quando a gente coloca dados, isso fica mais claro. Então, quando a gente vai para dados, a gente identifica que o percentual de empréstimos, por exemplo, realizados para empreendedores é bem menor para o número de mulheres empreendedoras. Quando a gente entra numa mesa de negociação, é muito mais difícil a mulher ter a primeira fala. Então, por isso e por tantas outras questões, eu acho que é importante não só a gente se a gente tiver a condição de ajudar e de dar esse poder de pertencimento e também de ser inspiração. Porque quando a gente fala de educação também, e eles falaram muito bem de educação básica, se você tem uma menina e que ela vê uma mulher sendo empreendedora, tendo sucesso nos negócios, ou em qualquer profissão, ou em qualquer área que ela escolher, ela vai se sentir pertencente àquela situação e vai poder, sim, entender que ela pode também ser isso. Então, que a gente pense em pertencimento. Deixa eu só trazer mais uma contribuição aqui do auditório. Boa noite, gente. Queria aproveitar a fala da colega ali. Claro que mulher nenhuma precisa que o homem fale por ela, né? Isso é um absurdo. Mas eu, como coordenador de centro de empreendedorismo, eu sempre falo, todo projeto que chega lá, se você não tem paridade de gênero e se você não tem mulher liderando, não dá certo. Então, dos 4 anos que eu tenho lá, todos os projetos são liderados por mulheres, ou tem a maioria mulheres, é os que dão certo. Então, faça a sua escola, porque vai dar certo. Eu vou aproveitar aqui que deixaram o microfone na minha mão. Vocês já perceberam que eu falo pouco, né? E eu queria contar uma historinha. Ela falou sobre participar das coisas, né? E pegando o gancho do que ela falou também agora, sobre experimentar na universidade, né? Beleza, porque eu tive um lugar de privilégio, né? Meus pais conseguiram me prover muita coisa. Então, eu fui fazer faculdade tarde, teve uma época da vida que eu baguncei mais do que devia, mas quando eu fui fazer faculdade, a gente já estava numa condição em que eu precisei trabalhar para poder fazer faculdade. Então, trabalhei durante o dia e fazia faculdade à noite.
lá em Recife. E eu tive o privilégio, né, de fundar a DA, ser diretor do DA, diretor acadêmico, né, ser fundador da empresa júnior, editor do jornal da faculdade e trabalhar durante o dia. E ainda tentei abrir um negócio, né, que não deu muito certo, porque naquela época eu tinha uma necessidade muito imediata de dinheiro para pagar as contas, e o negócio não gerava dinheiro. Eu brinco hoje com os amigos que a gente tem, né, que são amigos até hoje, mas do grupo, que a gente tinha um negócio. Vê só, a gente está falando de startup hoje em dia, a gente desenvolvia e vendia um ERP, um sistema na nuvem. Eu estou falando de 2004, gente. Um sistema na nuvem que tinha gente pagando para usar. E ele não estava nem pronto ainda. Então, nós éramos uma startup, a gente só não sabia disso, né? E não tinha grana naquela época. E por não ter grana, eu não pude continuar, né? E os meninos que continuaram mudaram e foram fazer outra coisa, oferecer outro tipo de produto para o mercado. Mas o fato é que entra aqui o que foi falado um pouquinho antes, que a gente conseguir disponibilidade de capital através de bolsas, através de algum recurso que consiga dar a esses alunos essa condição financeira, por exemplo, para errar nesse momento da vida, que é o melhor momento. Geralmente não tem filho, né? Não tem tanta responsabilidade quando você adquire depois, que errar custa muito mais caro, e ter esse suporte para poder errar bastante. Mas quem puder experimentar nessa vivência acadêmica, além da sala de aula, né, eu super recomendo, porque essa vivência toda, né, vai te abrir portas, te gerar conexões que só o conteúdo técnico, né, ou só o conteúdo que você vai ter na sala de aula, ele não vai ser o bastante, o suficiente, principalmente num mundo que muda cada vez mais rápido. Pegando um dado do Fórum Econômico Mundial, diz que vocês, né, eu já segundo o dado do Schneider, eu devo viver até os 120 anos, né, eu estou num terço dessa jornada, mas já passei de algumas coisas que vocês vão ter 17 carreiras, gente. Não dá para ter 17 carreiras tendo 17 formações. Então, significa de estudo contínuo, vivência, principalmente habilidades, né? Habilidades que vocês precisam desenvolver e vocês só desenvolvem ela com vivência. Então, aproveitem momentos como esses e momentos como iniciação científica, diretor acadêmico, empresa júnior, jornal, enfim, tudo que vocês puderem, experimentem, tentem fazer para que desenvolvam essas habilidades que vão ser necessárias para vocês. Obrigado. Bem, gente, a gente tem aí o final, né? A Campus Party já está com um gostinho de saudade, né? Somos o último painel, mas aí temos ainda um momento muito esperado aí, que é a premiação do Ideatom. E eu quero agradecer a vocês, foi um prazer grande a gente estar aqui falando de ecossistema, falando de conexão. Espero que nos encontremos não só na outra Campus Party, mas que a gente possa se ver aí do litoral ao sertão, falando de inovação, falando de empreendedorismo, falando do que de fato faz sentido para a vida de cada um. Muito obrigada. A foto tão cobiçada do painel. Como esse foi o nosso painel mais demorado, então eu vou conceder 20 segundos para vocês. Eu dei 10 para outra turma e vou dar 20 para vocês. Nossos painelistas, Deranô, Michele e Zenuel, muito obrigado. E obrigado a Lívia também pela segunda mediação.